Aleluia. Bom dia, irmãos. Nós estamos assim com um plano, vários planos, né, para esse período lá em Moçambique. Uma das localidades onde nós plantamos a igreja lá chama Metsemane, e esse lugar foi muito desafiador plantar a igreja lá. São 20 quilômetros andando num banco de areia. Eu não sei se você já andou num banco de areia, mas não é aquela areia de beira de praia socadinha, não. É uma areia que você vai andando e afundando nela. E 20 quilômetros carregando a sua mochila com a roupa, a comida que você vai comer, a água que você vai beber. Inclusive, da última vez que eu estive lá, nós calculamos errado a quantidade de água. Tivemos que, no final, racionar a água. E uma pessoa da equipe precisou ficar sem tomar água, porque ele suportava ficar um dia andando no sol quente sem água, do que eu ou outra pessoa da equipe. E ele caminhou os 20 quilômetros sem água, para sobrar água para a gente molhar a boca durante o período. Você tem ideia do tamanho do perigo, do problema, né? A água lá é totalmente comprometida para quem não está acostumado, inclusive com as bactérias que tem naquele lugar. A água é salobra, a água é contaminada, então é um contexto totalmente adverso. E quando foi se plantar a igreja lá, quando nós chegamos lá, na época foi no mês de maio, e 2 meses antes nós enviamos 2 irmãs, a Sandra e a Zaida, para ir ao local para abrir caminho para a nossa chegada. Essas 2 irmãs foram e conversaram com o líder da localidade, porque lá você não planta igreja, você não faz nada sem ter a liberação do líder daquela vila ou daquela aldeia. E em geral, o líder da aldeia é o feiticeiro, o curandeiro do lugar. E aquele homem disse para as irmãs, não posso autorizar plantar igreja aqui, a menos que vocês tenham as pessoas que querem ir para essa igreja. E aí as 2 irmãs foram na localidade, pregaram o evangelho e ganharam 5 famílias para Jesus. Naquele dia, voltaram ao mesmo homem e disseram, já temos as pessoas que querem ir para a igreja. E aí o líder da localidade, que era o feiticeiro lá, reuniu os demais líderes e perguntou para eles o seguinte, queremos uma igreja aqui nesse lugar? Aí um dos líderes disse assim, nós queremos desde que, assim, com uma condição. A condição é que seja permanente, não uma semana, um mês. E aí um outro líder disse assim, bom, se queremos assim permanentemente, então eu vou doar o terreno. E nós ganhamos o terreno da igreja, nós temos o terreno lá em Metsemane, doado, homologado, autorizado pelo feiticeiro da localidade. Né? E foi engraçado que quando eu cheguei lá pela primeira vez, em maio, daí 2 meses depois, a primeira reunião com a igreja lá, há uma fome pela palavra de Deus como eu nunca vi em lugar nenhum. E as pessoas vêm para a localidade onde nós estamos, a gente dorme numa barraca debaixo de árvore, e as famílias vêm das suas pequenas casinhas, né, de sapé, e ali eles dormem debaixo das árvores com as suas crianças. Às vezes a noite é úmido, é frio, e as crianças, os bebês, as famílias não vão para casa enquanto a gente estiver lá, porque eles querem aproveitar para ouvir a palavra de Deus. E aí passamos o dia, a noite, comemos juntos. E aí quando eu falo de comida, nós não levamos a comida necessariamente que nós vamos comer, mas principalmente a comida que vamos servir para as famílias que vão estar lá. Porque eles precisam comer a chima, o feijão, e eles não vão... a expectativa é que nós vamos alimentar isso. É a cultura em Moçambique. Se as pessoas vêm à sua casa, você oferece comida. Se vem ouvir a palavra, então você serve a comida. É assim que acontece. E na primeira vez que eu fui ministrar lá, o Senhor me deu uma palavra e eu ministrei sobre Metsemane, que significa em Xangana, lugar onde os problemas acabam, né? E aí eu disse, olha, Metsemane tem tudo a ver com Jesus, porque se você estiver em Jesus, os pecados são perdoados,
problemas são resolvidos. Em Jesus não tem lugar para o pecado, em Jesus, na realidade, não tem lugar para feitiçaria, porque nós não precisamos do feiticeiro, nós precisamos da palavra de Deus. E o feiticeiro, com todos os seus líderes, estavam lá naquele dia, porque era a inauguração do local. E aí, ao final, ele pediu a palavra. Ele disse assim, o missionário disse algumas coisas aqui que devem ter incomodado alguns de vocês. Ele disse, por exemplo, algo que tem a ver diretamente comigo, que atinge diretamente a mim. Ele disse que em Jesus não tem lugar para o feiticeiro ou para a feitiçaria, porque não precisamos da feitiçaria. E aí ele disse, mas afinal, não é o missionário que tem que se adequar à nossa maneira de viver. Nós é que temos que nos adequar ao que ele veio ensinar, porque ele está dizendo que isso é o que o livro sagrado ensina. E todas as vezes que eu estou lá, eu tomo café com o feiticeiro, conversamos da palavra de Deus, ele está em todas as reuniões. E mais recentemente ele nos deu um terreno para o futebol lá em Metsemane. Nós não tem campo, né? Joga na areia, mas a gente leva a bola e a meninada nunca tinham visto bola. A primeira vez que eu levei a bola, eles não sabiam o que fazer com a bola. Lá não tem televisão, não tem eletricidade, não tem rádio, ninguém sabe de nada. Cresce, nasce, cresce, só vendo árvore e areia. Vocês estão entendendo? Aí quando colocou a bola na mão, eu fui o técnico de futebol. Eu peguei a bola e falei, essa bola você põe no chão e pá, chuta. Aí eles fui ensinar para eles como é que joga a bola, para você ver. Diz que, né? Não vou falar não. Mas enfim, são essas realidades, né? Eu gostaria, irmãos, de compartilhar com você nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão, tem uma versão que diz ao comprimi-lo, né? Jesus está aqui ensinando à beira do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, que é o mar de água doce, e ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão estava apertando, estava oprimindo, entre aspas, mas estavam comprimindo Jesus naquele lugar para ouvir a palavra de Deus. Esse quadro, essa cena aqui, ela mexe muito com o meu coração, porque eu creio que uma das grandes necessidades que nós temos hoje é ter fome e sede pela palavra de Deus. Precisamos ter apetite, vontade, comer a palavra de Deus. E aqui nesse lugar, Jesus está ali, e enquanto ele está entre o mar da Galileia e aquela multidão que comprimia, ele estava ensinando a palavra de Deus, ele estava ensinando a multidão. E o cenário aqui é muito interessante, porque é um cenário, eu já estive no mar da Galileia, e é muito interessante, aquele lugar parece um anfiteatro natural, o som de alguém falando naquelas redondezas com a movimentação das águas, aquilo torna um anfiteatro natural para que alguém ouça, porque naquela época não tinha microfone, aparelho de som. Esse aparelho de som existe porque nós temos problema de acústica. Lá não tem problema de acústica, a acústica está a favor de quem está falando. E Jesus estava ensinando num contexto onde haviam pescadores, haviam ali pescas, pessoas pescando, né? E aí o texto diz assim, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ou de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. As multidões. Guarda esta palavra aqui, multidões. Porque quando Jesus estava ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa ser ensinada, as multidões eram atraídas ao quê? A palavra de Deus. E aí, o texto segue. Quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão, faze-te ao
ao largo, e a expressão ao largo significa vá para águas profundas ou mar alto. Sabe a expressão mar alto? Alto mar, lugar onde as águas são profundas e é lugar onde se apanha peixe. Interessante, deixa eu dizer uma coisa aqui, que apanhar peixe não é... Quantos pescadores tem aqui? Gente que sabe pescar. Aí, ó, tá vendo? Mas pescar, outro dia eu achei que eu sabia pescar. Aí eu estava lá no Pantanal e chamei um amigo meu indígena e falei, vamos pescar, vamos pegar um peixe. Aí nós achamos um lugar, numa área lá no Pantanal, uma água interessante, cheia de jacaré, peixe. Aí eu falei, aqui mesmo nós vamos pescar. Aí levamos o material e aí eu descobri que você tem que se adaptar ao contexto onde você está pescando, né? Então eu tinha o anzol na mão, a vara, uma pedra na outra mão, uma outra pedra no chão, porque eu tinha que tacar pedra no jacaré, senão ele ia atacar o meu anzol. O jacaré vinha porque ele ficava esperando, se o peixe agarrar ali, ele bocanhava, né? Aí eu tinha que tocar pedra no jacaré para espantar os jacarés, e atrás de mim tinha um lagarto que queria pegar o peixe que estava no balde. Então eu tinha que tacar a pedra também no coisa. Aí eu achei que estava tudo certo, até que chegou 2 senhores e perguntaram para mim, tem muito tempo que você está pescando aqui? Eu falei, olha, tem uns 40 minutos. Ele falou, cuidado com as onças. Eu falei, onça? Tem onça aqui? Ele falou, demais da conta, elas são eradas, elas vêm comer aqui. Aí eu fiquei tranquilo, até que o meu amigo, que tinha ido pescar no outro lugar, o indígena, voltou. Eu falei, olha, veio uma pessoa aqui, disse que tem onça aqui. É verdade que tem onça nesse lugar? Ele falou, demais da conta. Eu falei, mas como é que você não me falou? Ele falou, não preocupa com a onça, só toca o calango, o jacaré, porque onça, se ela te atacar, se escureceu tudo, você já está no céu. Ele falou para mim, você nem vai ver a onça, você não vê ela, é igual o gato. Eu falei, então tá, então o negócio é pescar pela fé, né? Confiando que vai dar tudo certo. Mas o contexto de cada realidade da pesca é diferente, é ou não é verdade? Eu me lembro que eu estive com a minha família, na época que nós fomos missionários na Escócia, nós fomos ministrar numa localidade chamada Buckie, né? Acho que é assim que pronuncia. É uma vila de pescadores no norte da Escócia, né? Lá nas montanhas, mais próximo do mar. E é uma vila de pescadores. E eu fui à praça daquela vila, tinha um monumento imenso, e nesse monumento tinha uma lista de nomes de pessoas muito grande, era muita gente. E eu perguntei, o que significa isso? E me explicaram, isso aqui é um monumento em homenagem a todos os pescadores que morreram em águas profundas, que morreram em alto mar. Então a pessoa morre na pesca, é homenageada na cidade, e está lá o nome de todos que morreram pescando. E por coincidência, a igreja lá me hospedou na casa do Peter, que era pescador. Aí eu estou na casa do Peter, ele chamou a gente para ir conhecer o equipamento de pesca dele. Aí fomos lá para o porto, onde estavam os barcos, as coisas. Aí quando eu olhei, que ele começou a mostrar, para começar ele nos levou numa Mercedes-Benz. Aí quando chegou na beira do porto, que eu olhei, na verdade não era um barco, eram navios. Ele tinha navios de pesca, e alguns especificamente para algum tipo de pesca marinha específica que ele fazia. Navios. Era um empresário muito bem sucedido naquele lugar. E eu perguntei para alguém, eu disse, olha, qual é o segredo do Peter? Porque lá na praça da cidade tem um monumento a um monte de gente que morreu na pesca. Como é que esse homem se tornou o empresário mais bem sucedido desse lugar, pescando? Aí a pessoa disse para mim assim, nas épocas de tempestade no mar, mar agitado, revolto, nenhum pescador ousava entrar no mar para pescar por causa dos perigos. Esse Peter estava lá, era o único que ia para alto mar pescar no meio da tempestade. E pescando no meio da tempestade, ele fez a sua fortuna, porque quando ninguém tinha peixe, o Peter tinha, porque ele estava pescando em alto mar. E aí eu descobri uma coisa, que eu não sou pescador coisa nenhuma, que eu não sei pescar, e que na verdade, biblicamente, eu e você, quando a gente fala de pescar, né, no sentido do reino de Deus,
nós não sabemos pescar coisa nenhuma, nós temos que depender totalmente daquele que sabe e entende da pesca, Jesus. Ele entende do alto mar. E ele chega aqui, e nesse texto está dizendo que Jesus entrou no barco, especificamente de Pedro, e ele começou a ensinar a multidão. O que Pedro estava fazendo? Olha só, Pedro, com os seus colegas, João, Tiago, estavam limpando as redes. Uma vez eu perguntei para um pescador, por que o pescador limpa a rede depois de pescar a noite toda e não pegar nada? Foi o caso deles, eles tinham pescado a noite toda e nada tinham apanhado, mas estavam limpando a rede. Aí esse pescador falou comigo assim, pura rotina, puro hábito. Pescador vai limpar a rede de resíduos de peixe. Se você não pegou peixe em alto mar, não tem resíduo. Mas o hábito, a rotina, a força da... Irmãos, eu tenho orado, falo, Deus, não me deixe ficar limpando rede vazia, porque eu não quero perder o meu tempo. Nós precisamos de redes que se rompam, barcos que se afundem ou quase se afundam por causa do peso do resultado daquilo que está sendo pescado. Mas Pedro estava numa rotina diária, e muitas vezes a gente vive numa rotina, nas coisas rotineiras, naquilo que... Ou vamos vivendo a vida dentro de uma rotina, sem resultado, sem ver resultado, mas fazendo por a força do hábito, a força da minha comodidade mesmo, de ficar naquele lugar cômodo. Ou talvez... não vendo alternativas para a minha situação, então eu fico lavando redes vazias. E até eu não vou falar sobre isso, é um bom tema para falar sobre a síndrome da rede vazia. Não seria um tema bom? É a síndrome da rede vazia. A rede está vazia, a gente continua lavando, porque o hábito continua fazendo. E o problema, ou vamos dizer que o que aconteceu naquele momento, inesperadamente, porque enquanto Pedro estava lavando redes, Jesus estava fazendo o quê? Ensinando a multidão que comprimia. Mas a força do hábito era tão grande que mesmo ouvindo que tinha alguém bradando, falando, ensinando, havia um rabi, e Jesus era reconhecido naquela comunidade como um rabi, pela comunidade. Ele fazia parte da sinagoga, ele ia lá, ler o texto, ele estava na sinagoga, ele era um assistente de rabi, seja como for, mas ele era chamado de mestre. Tinha um mestre que estava ensinando a multidão, e Pedro na sua rotina, cuidando, até que o mestre resolveu incomodar o tal Peter, o tal Pedro. E Jesus chega, entra no barco, especificamente de Pedro, e diz, por favor, afasta o barco um pouco aqui. E ele, do barco, começa a ensinar a multidão. Aí você imagina que, como afastou o barco, Pedro com seus amigos estavam dentro, com a sua equipe, dentro do barco, e agora, ao invés de lavar a rede, saiu da rotina e teve que, obrigatoriamente, aquele homem que estava acostumado à sua rotina, obrigatoriamente ele tinha que ouvir o mestre, porque estava no barco dele. É como Jesus entrar na sua casa, aí vai tomar café com você. E aí você não tem o que fazer, você vai ter que ouvir de qualquer jeito, ou não vai? Não tinha jeito. Pedro não entrou naquela multidão para ouvir Jesus, ele não estava no meio. Mas Jesus trouxe ele para o meio ou não trouxe? E Pedro no barco, e os seus colegas, e ouviram. Aí quando terminou a palavra, Jesus falou, mestre, Jesus fala para eles, diz, olha, faze-te para as águas profundas, vamos mergulhar em águas profundas, vamos ao mar alto, às águas mais profundas, e vocês vão lançar a rede, vamos pescar. Pedro provavelmente sabia que Jesus era filho de José, o carpinteiro, que Jesus entendia de carpintaria, mas de pesca Pedro entendia. O avô, o bisavô, tataravô, sei lá quem, o pai de Pedro eram pescadores. Era uma atividade familiar. E ele estava acostumado, e a pesca acontecia à noite, porque é à noite que se pesca. Porque naquelas águas profundas, os peixes vêm à superfície à noite, não de dia. Então à noite, lança-se a rede, pega peixe. E quando Jesus falou, vamos pescar, ele disse, olha, é o seguinte, mestre, nós passamos a noite toda e não apanhamos peixe nenhum. O mar não está para peixe,
não tem peixe aqui. Nós tentamos a noite toda. Mas aí ele fala, mas em consideração ao Rabi, em consideração à sua palavra, aquilo que você falou, vamos lançar a rede, ué, de dia. Quem vai pescar peixe? Porque o peixe vai para a profundeza durante o dia. À noite é que se pega o peixe. Mas quando Jesus dá uma palavra, o peixe vai para a superfície de dia. Ele ouve a voz do Senhor. Naquele dia, irmãos, quando eles lançaram a rede, as redes se rompiam de tanto peixe. Fizeram sinais para Tiago e João para aproximar com o barco e colocaram mais os peixes no outro barco. E parecia que o barco ia afundar, a água estava nivelando com a borda do barco de tanto peixe. Você não faz ideia o tanto de peixe. E o interessante é que no meio daquele contexto de muito peixe, Pedro se ajoelhou naquele barco. Ele se ajoelha e ele diz para Jesus, olha aqui o que ele diz, deixa eu ler aqui para você acompanhar. Vendo isto, versículo 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele estava diante de um milagre, não havia chance de a rede encher de peixe de dia, e nem de noite isso tinha acontecido. Mas ele entendeu que aquele que estava no barco naquele momento, não era apenas um mestre, seja ele quem for, ele ainda não sabia de fato quem era Jesus, mas seja quem for esse mestre, ele veio da parte de Deus, porque ninguém faz isso, senão alguém que veio da parte de Deus. Então ele entendeu, eu sou um homem pecador, e ele se ajoelhou e disse, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Esse sentimento, irmãos, precisa fazer parte da igreja. Chama-se arrependimento, o sentimento de que eu entendo, de que eu sou indigno da bênção de Deus. Eu não recebi porque eu sou bom, eu não recebi porque eu merecia, não é porque eu fiz muita oração, muito jejum, e Deus foi obrigado a fazer. Não, eu não mereço nada, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Ele nos escolheu assim, sendo ainda pecadores, Ele nos chamou. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Eles estavam perplexos, eles estavam maravilhados, eles estavam assustados. Que interessante, como pode ser isso? Como que a gente se maravilha, não é? Diante das maravilhas do Senhor, dos milagres de Deus. Quantas coisas Deus faz que a gente fica sem entender, como que Deus fez aquilo, milagres sobrenaturais. Coisas tão lindas que Deus faz, e Deus faz para a sua glória. Eu poderia aqui passar contando para vocês testemunhos, coisas que Deus fez, sabe, coisas que Deus fez assim que até hoje eu me lembro, não tem como esquecer disso. Coisas maravilhosas, curas, provisão, intervenção sobrenatural de Deus. Eu me lembro, aí quando eu paro para pensar, é tanta coisa, mas só uma coisa que me vem aqui. Eu estava com minha esposa quando nós fomos para a Índia a primeira vez. Nós estávamos indo de Londres para Delhi. Nós havíamos passado na Escócia algumas semanas e depois fomos para a Índia. E eu não sei falar hindi, eu não sabia o contexto da Índia, o voo tinha atrasado. E do nosso lado estava sentado uma moça da Índia. Como era o nome dela? Eu esqueço, a Dolly, né? Josh Dolly. Uma moça da alta casta da Índia, trabalhava nos Estados Unidos, ela sentada do nosso lado, e ela, durante o voo, começou a conversar com a gente, perguntando como é que era o nosso hindi e tal. Eu falei, não, a gente não fala hindi, apenas o inglês.
Ela falou, e ela escreveu algumas frases em hindi para como pedir táxi, essas coisas, né? Enfim, antes de descer, ela não sabia quem nós éramos, qual o nosso objetivo na Índia. Aí ela olhou para mim e disse assim, vocês têm moeda local? Eu falei, não, nós vamos trocar dólar quando chegar lá. Aí ela tirou um valor em moeda local e entregou na minha mão, uma oferta. Isso é uma jovem hindu. Ela colocou na minha mão e eu disse, não precisa, não se preocupe. Ela falou, não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Ela colocou um valor em rúpias indianas na minha mão. Ela falou, esse é o suficiente provavelmente para você pagar o táxi quando chegar lá, porque você vai chegar num horário que não vai ter câmbio no aeroporto. Eu não sabia disso. Não vai ter câmbio de madrugada no aeroporto, está tudo fechado. Aí quando nós chegamos lá, ela disse, vou esperar vocês pegarem as malas. Aí pegamos as malas, saímos de lá. Ela pediu para o esposo dela esperar, mas a mãe foi com a gente lá no ponto de táxi, conversou em hindi, explicou e passou o endereço do hotel que a gente estava indo, pagou para a gente o táxi, pegou o dinheiro, entregou na mão do rapaz e disse, amanhã às 9 da manhã eu ligo no hotel para ver se deu tudo certo. 9 da manhã ela ligou para saber. Sabe, providência de Deus, irmãos. Provisão de Deus. Deus nos surpreende. Pedro foi surpreendido. Que dia que Pedro ia imaginar que numa das suas rotinas diárias, lavando rede, um mestre ia entrar no barco dele, ensinar a palavra e ir ao mar alto e mandar lançar as redes. E eles apanharam o maior número de peixes que nunca podiam imaginar. E o muito interessante, Jesus, quando Pedro se humilha diante de Deus, Jesus então fala para Pedro, olha o que ele disse. Disse Jesus a Simão, não temas, não tenha medo, não tenha medo, isso é apenas eu sendo eu mesmo, o Filho de Deus no barco, não precisa ter medo não, é o Filho do Deus vivo. Não se preocupe, não tenha medo, porque da agora para frente, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Você não vai mais pescar isso aqui, ó, esse peixe aqui. A palavra que Jesus usa ali significa pegar peixe vivo, a palavra no original. Você vai pescar homens, a palavra usada é pegar vivo. Porque todo peixe que era pegado ali, finalmente morria, servia de alimento. Mas ele está dizendo, você vai pegar peixe vivo, você vai pegar homens, você vai pescar homens. E o versículo 11 termina, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram o mestre. Aquele momento mudou a história daqueles homens. Aqueles homens não estavam preparados para fazer discípulos, eles não estavam preparados, alguns deles eram analfabetos, nem sabiam ler. Muito comum naquele contexto, pescador não saber ler. E a necessidade e o propósito de Deus em chamar aqueles homens, chamou eles na condição que eles estavam. Deus tem um propósito para nós como igreja, como pessoas. Cada um de nós, Deus tem um propósito. E não pense que é quando você tiver doutorado em teologia, preparado e tal, que você vai fazer o que Deus te chamou. Deus te chama do jeito que você está. Porque nós somos todos pecadores, nós somos todos limitados, temos defeitos, temos problemas. E mesmo assim, Jesus diz, não temas, eu vou te fazer pescador de homens. Às vezes a gente acha que não pode, porque nós somos pecadores, porque nós somos limitados. Deus nunca chamou religiosos que achavam que eram os bambambãs.
você vai ver que seguiam Jesus, eram homens simples, pescadores. Jesus chamou coletor de impostos. Jesus tinha o olho clínico para ver pessoas que, apesar de estarem quebrados, apesar de estarem destruídos, apesar de estarem cheios de problemas, eram aqueles que iam responder ao chamado, siga-me. E aqueles que ouviram o chamado e seguiram a Jesus, Ele os fez pescadores de homens. Não é interessante isso? Paulo fala isso, não são muitos doutorados, entendidos que foram chamados. Há muitas pessoas que vocês conhecem, são pessoas simples, são pessoas de um contexto muito limitado, são pessoas que não tiveram um berço de ouro, nasceram em muitas dificuldades, mas o Senhor aprove a Deus os fazer pescador de homens. E sabe, esse texto, Deus tem falado muito comigo, porque uma das coisas que, assim, para mim, Deus tem ministrado muito ao meu coração, é que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos ir às águas profundas e pegar peixes. Nós precisamos depender totalmente de Jesus. A pesca das multidões, e a palavra de Deus atrai as multidões. Essa pesca, ela é provocada pelo poder de Deus, não pela minha habilidade de convencer pessoas, de evangelizar pessoas, de falar para as pessoas. Mas o que vai levar as pessoas a ouvir o Evangelho é o ensinamento da palavra de Deus. O que Jesus estava fazendo no momento em que a multidão estava apertando, Jesus estava ensinando a palavra de Deus. A arma, a isca, aquilo que vai nos levar a pescar almas é ensinar a palavra de Deus sistematicamente. Eu vou para a África, eu vou ensinar a palavra de Deus. A gente entra naquelas vilas, nós tomamos tempo para ensinar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. A última vez que eu estive em Moçambique, nós fomos para Makongele, que é uma vila isolada, um dos lugares mais difíceis que eu já fui, depois de Getsemane, que você atravessa o Rio dos Elefantes, numa pequena canoa, um rio cheio de crocodilo, hipopótamo, e aí do outro lado você caminha até chegar lá, é uma região de deserto, não tem acesso por estrada, porque é um rio de um lado e do outro está o Limpopo, o rio Limpopo, e dali você segue a pé no deserto até chegar em Makongele. E aí, para sair de Makongele, para você ter uma ideia, você tem que agendar com uma carroça que tem lá, para te tirar de lá, porque é muita areia, é muito difícil, enfim. É um processo para sair de lá. E quando eu cheguei lá, eu estava com erisipela na perna esquerda, que desenvolveu naquela viagem, alguma coisa me picou, e a minha perna estava muito mal. Eu não quis voltar atrás, mas decidi continuar com a equipe. E ali eu estava no sábado à tarde, antes de começar as ministrações, e as caravanas chegando. Vinha gente do Zulu, 45 quilômetros de lá, 30 quilômetros, 25 quilômetros, lugares assim isolados que tem ali, do Unhahime. E eles vinham com as suas famílias andando pelo deserto para ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei preocupado porque era uma multidão de gente. Então eu perguntei para uma pessoa, onde vai dormir esse povo? Porque não tem onde dormir essa gente. Aí essa pessoa disse assim, olha, missionário, eles não trouxeram provisão para dormir, porque vieram dispostos a ouvir a palavra de Deus também à noite, se o missionário puder ministrar. Então, nós fomos ensinar a palavra de dia e de noite. Entre os intervalos, entramos noite adentro, e lá pelas madrugadas, fomos orar por enfermos. Todos os enfermos foram curados naquela madrugada, incluindo uma mulher que estava totalmente encurvada há muitos anos, que andava escorado num pedaço de pau, e naquela madrugada ela jogou aquele pau fora e saiu dali curada e se converteu a Jesus, porque ela não conhecia Jesus. Por que isso aconteceu? Não é porque eu estava lá, é porque a fome pela palavra de Deus era muito grande. A fome provoca resposta de Deus. O nosso maior problema hoje é falta de fome, falta de apetite para a palavra de Deus, pela presença de Deus, porque se eu tiver fome de Deus,
então eu vou comprimir o Senhor, eu vou me achegar, eu vou buscar, eu vou atrás dEle, aonde Ele está, eu vou querer, eu vou desejar, e o milagre de Deus vai acontecer. Então, resumindo toda essa palavra, toda obra que vai acontecer no meio da igreja, através da igreja, vai acontecer pelo poder e autoridade de Jesus, que disse em Mateus 28, todo poder e autoridade me é dada no céu e na terra. Poder para quê? Poder para fazer discípulos, porque a gente pode usar aqui, tanto dizer que é para pescar homens, mas para fazer discípulos, vai dar na mesma coisa. O projeto de Deus é que a gente faça discípulos, e o poder e a autoridade já foi liberada no céu e na terra, para que a gente vá e faça discípulos nos lugares mais isolados da terra, nas águas mais profundas, e as multidões virão para ouvir a palavra de Deus. Guarde essa palavra multidões, porque ela tem tudo a ver com Jesus. Jesus reúne as multidões, Jesus atrai as multidões. Quando a palavra de Deus é ensinada na sua íntegra, as multidões vão se achegar para ouvir a palavra de Deus. Seja lá na África, na Índia, aqui, seja onde for, as pessoas estão famintas e precisam ouvir a palavra de Deus. Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo quebrado, um mundo falido, e desesperadamente precisam conhecer a Jesus Cristo. E nós somos chamados para ir e dar alimento para essas multidões de pessoas. Aleluia. Nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eu até anotei 3 coisas aqui que para mim é muito forte nesse texto. Redes quebradas, barcos afundando, homens sendo salvos. Isso é o que Deus faz. As redes se dilatando, se rompendo. Tem problema com rede se dilatar não, irmãos. A rede tem que dilatar mesmo. E se romper, a gente acerta. Se romper, Jesus vai lá e conecta e prepara, porque Ele... É interessante que Jesus disse, o reino de Deus é como uma rede de pescar, lembra? Nem é como pescador, mas como uma rede, porque quem pesca é Ele mesmo. Mas Ele está preparando a rede, e a rede somos todos nós, conectados pelas ligaduras. Talvez eu e você, talvez eu seja apenas uma amarrazinha nessa rede ali, você, um outro elo, mas nessa rede, Deus pega essa rede e lança em águas profundas para apanhar os peixes. Nós só temos que obedecer a Ele, ouvir e obedecer. Ele nos chamou para um propósito, nós precisamos cumprir esse propósito, nós precisamos ouvir o Senhor e obedecer. Nós precisamos ir e buscar os pecadores. Aleluia. A grande beleza de andar com Jesus é que nós vamos ver milagres. Nós vamos nos surpreender. Ele vai nos deixar extasiado, porque isso é como Ele é. Esse é Ele mesmo. Se Jesus está no barco, nós vamos ver acontecendo. Nós vamos ver acontecendo. Eu vou encerrar só contando uma experiência que nós tivemos alguns anos atrás, quando eu estava pastoreando em Campo Belo. Um membro da nossa igreja, o Cirineu, ele era fiscal da prefeitura, o filho dele era médico, clínico geral, e o Cirineu teve uma hemorragia entre essa bolsa que envolve o coração, né, aquela película que envolve o coração, e ele ficou com 1,5 litro de sangue estancado dentro daquela bolsa, comprimido. E ele foi levado às pressas para o hospital em Varginha, no sul de Minas, para atendimento. E eu estava lá em casa, o filho dele, que é clínico geral, não cria em Deus. E foi ele até que socorreu o pai, porque esse não era a área dele, levou ele para Varginha. E o Senhor colocou no meu coração de ligar no hospital. Então eu liguei no hospital e esse jovem médico que atendeu o telefone, eu disse, olha, como está seu pai? Ele disse, morrendo. Foi essa a palavra dele, está morrendo.
não tem nada que se possa fazer. Ele está com 1,5 litro de sangue estancado entre o coração e a película, a válvula, né? Aqui a película. E, de fato, eles vão fazer uma tentativa de sucção, mas 99% de chance é de que ele não sobrevive, porque seria muito invasivo e não tem o que se fazer. Eu disse, olha, eu gostaria de fazer uma oração pelo seu pai. E aí ele colocou o telefone no ouvido do pai dele. Eu disse, Cirineu, você crê que Jesus pode te curar? Ele disse, eu creio, pastor. Falei, então seja curado agora, meu irmão, em nome de Jesus. E desliguei o telefone. Aí quando o filho dele, isso foi já o filho dele que contou, que ele tinha ido tomar um café, quando ele voltou, pôs a mão no pai dele, a febre tinha desaparecido. Aí ele chamou os médicos e disse, olha, a febre desapareceu. Aí fizeram o scan novamente. O médico olhou e disse, olha, não sabemos o que aconteceu, mas 1,5 litro de sangue desapareceu. Perguntaram para esse rapaz, o que você acha que pode ter acontecido? Ele disse, olha, a única coisa que aconteceu é que o pastor lá da igreja dele ligou aqui e fez uma reza por ele. Aí o médico até brincou, falou, deve ter sido uma reza brava, porque o sangue desapareceu. Não, a reza não é brava não, e nem a oração, mas Jesus é mesmo poderoso para fazer qualquer coisa. No outro dia eu fui visitar o Cirineu em casa, e quando eu cheguei na casa do Cirineu, perguntei para a esposa dele, cadê o Cirineu? Ele disse, ele está no quintal da casa. Então eu fui para o quintal da casa, o Cirineu estava com uma enxada na mão, e ele estava carpindo o quintal da casa, sem camisa, todo suado, removendo uns lixos, peso que estava lá. Eu disse, ô Cirineu, você ficou louco? Você não era para estar descansando? Ele disse, pastor, aquela hora que o senhor falou assim, seja curado, Jesus curou a minha coluna também, eu estou testando a minha coluna aqui. Aí o filho dele, que era médico, me ligou e disse, olha, gostaria de fazer uma surpresa para o meu pai, o senhor me daria a chance de falar lá na frente? Eu falei, pode vir. Ele convidou a família do pai e da mãe que não era crente, que era de outras religiões, encheram a igreja aquela manhã, e ele pegou o microfone e disse, olha, eu costumo dizer que eu sou ateu, eu não creio em Deus, mas hoje aqui dizer que eu sou ateu seria uma loucura, porque foi Deus que curou meu pai, não tinha como. Meu pai está aqui curado, ele contou a história, o que tinha acontecido, irmãos, e aquilo foi para testemunho. Então, quando Deus opera milagres, Ele tem um propósito no milagre. Há um plano em fazer algo. Vamos ficar em pé, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós estamos aqui nesta noite, diante da Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor pode nos surpreender de maneira sobrenatural. Que o Senhor pode nos levar a águas profundas, Senhor, onde nós vamos experimentar e vamos ver com os nossos próprios olhos que milagres acontecem, que o Senhor está no controle da natureza, que o Senhor move céu e terra para cumprir o Teu propósito. E nesta manhã, Senhor, eu oro para que cada família que está aqui possa experimentar uma intervenção sobrenatural do Senhor, uma intervenção sobrenatural do Senhor. Nos leva a sair dessa rotina de vida, da nossa mesmice, da nossa rotina diária, da nossa zona de conforto, e nos conduz, Senhor, aonde nós vamos fazer com que as promessas que estão na Tua palavra sejam liberadas em nossas vidas, Senhor, para que possamos ver o sobrenatural, andar, Senhor, não como fazedores de coisas naturais e humanas. Levante a sua mão e ore ao Senhor, peça ao Senhor para te levar a fazer coisas espirituais, a agir de maneira espiritual e sobrenatural, porque o Deus que nós servimos é sobrenatural, Ele é sobrenatural, Ele não tem limites, e Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aqui nesta manhã, Deus pode curar você, libertar você, Ele te dá um destino, te levar a um lugar onde a sua história vai fazer sentido, onde a sua família vai fazer sentido, onde Deus se move para cumprir o propósito dEle.
Deus está querendo surpreender você nesses dias. Deus está querendo nos surpreender. O Senhor me falou esses dias, eu estou pregando essa palavra, porque o Senhor me falou esses dias, a palavra que Deus me deu foi muito clara. O Senhor falou: lance as redes. O Senhor falou isso para mim essa semana: lance as redes. Aleluia. E quando Deus está dizendo lance as redes, é porque o resultado virá debaixo da sua palavra, que a palavra de Deus não volta atrás vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviado, para dar pão ao que come, semente ao que semeia, resposta, vitória, resultado. Deus é poderoso para fazer. Senhor, nos ajude nesta manhã a obedecer a Tua voz e a fazer a Tua vontade.